Olá, eu sou o Denis e este é o canal Literatura Espírita. Hoje nós estaremos vendo o capítulo 31 do livro Nosso Lar, intitulado Vampiro. Vampiro dentro da literatura espírita é um espírito, que nós chamamos de vampirizador, na verdade, um sugador de energias. É aquele que se aproveita de um vício moral, de um vício emocional das pessoas para estar se aproximando, para estar roubando suas energias. Sabe aquela pessoa que você chega perto dela, parece que você sente uma fraqueza, parece que você sente a sua energia esvaindo, parece que a pessoa está te sugando. Então esse seria um vampiro, Os espíritos, existem espíritos que têm uma maestria muito grande nesse tipo de procedimento, nesse tipo de obsessão. Mas hoje nós vamos ver um caso bem específico a respeito disso, Então André Luiz estava trabalhando com Narcisa nas câmaras de retificação, como nós estávamos vendo. E aí ele começou a ouvir uns enfermos no pavilhão 11, uma gritaria, uma algazarra, uma coisa acontecendo ali, e ele se preparava para ir ver o que era, quando Narcisa chama ele e diz assim: olha, não vá lá estão os viciados, os enfermos, do sexo, os desequilibrados do sexo. E ela avisa André Luiz de que ele não teria condições de ver aquilo que seria um quadro assim, muito horrendo para ele estar observando naquele momento, que era para ele deixar isso mais para frente, quando ele estivesse mais acostumado com o trabalho. Então, ele conteve a sua curiosidade, voltou ao trabalho, e nisso chega um trabalhador chamado Justino, que é um dos vigias, que faz parte da vigilância ali, dos sentinelas das câmaras de retificação, e ele chama Narcisa, avisando que tinha uma mulher no portão pedindo socorro. Aí Narcisa questiona por que ele não a atendeu, então ele diz para ela que essa mulher estava cheia de pontos negros. Então Narcisa, assustada, diz que o caso é muito grave e vai os três, André, Narcisa e Justino, até o portão para verificar essa mulher. Então André Luiz vê que é uma mulher que estava cheia de chagas no corpo, toda maltrapilha, implorando por socorro. E Narcisa vê os pontos negros realmente nesta mulher, e ela diz que não tem autorização para deixar ela entrar, ela precisava avisar o chefe da vigilância, Então, eles vão até o chefe da vigilância, procurar o vigilante-chefe que estava em serviço. E o vigilante-chefe, que é o irmão Paulo, vai com os três até lá novamente no portão onde estava a mulher. E aí ele avisa: olha, não dá para a gente deixar ela entrar, Então, André Luiz e Narcisa, eles ficam horrorizados, Nossa, como nós vamos negar socorro a um doente, uma pessoa que está pedindo, por ajuda, E aí ele diz para Narcisa se ela estava vendo alguma coisa além dos pontos negros, Ela diz que não. Ele pede para que ela conte esses pontos negros, ela conta 58 pontos negros, e ele diz assim: olha, esses 58 pontos negros, eu consigo ver a imagem mental de 58 crianças que foram mutiladas, nascituros, logo após o nascimento ou ainda dentro da barriga da mãe, Foram feitos abortos ou foram efetivamente assassinados assim que nasceram, Então, essa mulher que estava no portão, ela tinha sido uma ginecologista na Terra e ela foi uma abortista. Aí André Luiz, ele começa a raciocinar assim, em algumas situações em que a criança devia ser sacrificada para que a mãe não morresse, E algumas questões assim. E aí o irmão Paulo, captando o pensamento dele, ele diz assim: olha, nós não estamos falando aqui de situações legítimas como esta, em que, por exemplo, tem que escolher entre a vida do feto e a vida da mãe. É preferível, a vida da mãe, que já está, em todo um processo, que já é adulta, que já está vivendo tudo, do que a vida daquele que ainda vai nascer. Agora, no caso dessa mulher, não era isso, Ela aproveitava, da situação de jovens desesperados e tudo, pensando apenas em dinheiro, ela fazia esses procedimentos abortivos, e em fetos, em crianças, de várias semanas, desde poucas semanas até quando quase nascendo, às vezes depois que nascia mesmo.
Então, ela cometeu esses 58 assassinatos de maneira totalmente egoística, pensando apenas em dinheiro, e isso corrompeu a sua alma profundamente. Então, assim, ainda assim, Narcisa fala, nossa, mas eu também errei muito na Terra, todos nós somos devedores diante das leis divinas, né? Não há recursos para que nós auxiliemos essa irmã. E aí o vigilante-chefe fala assim, não, ela será ajudada algum dia, mas por enquanto nós devemos deixá-la à própria sorte, ela não pode ser recolhida aqui dentro. Porque o objetivo desse espírito era só fazer bagunça, né? E aí, vendo que eles ainda estavam meio assim, ele fala assim, então vamos tirar a prova. Então ele vai lá, começa a conversar com a mulher, questionar esses abortos que ela fez, e ela começa a negar tudo, ela começa a ficar extremamente nervosa, revoltada, chamando ele de cria do demônio, de várias outras coisas aqui, né? E ela diz assim que não quer saber de serviço, não quer saber de medicação nem de nada. Ela apenas procura o paraíso que prometeram para ela na Terra. É que na Terra ela tinha trabalhado a serviço da maternidade, então ela desencarnou achando que merecia o paraíso e ela estava à procura desse paraíso, que era um paraíso de delícias, onde não se precisa trabalhar, não se precisa fazer nada, e ela pode apenas curtir aí a eternidade de maneira totalmente ociosa, né? Então, aí depois de conversar ali bastante com ela, a mulher vai embora extremamente revoltada, xingando, esbravejando. E aí o irmão Paulo diz para Narcisa e para André Luiz, né, como que é a condição do vampiro, né? Ele, embora a sua aparência, a sua energia esteja demonstrando toda a corrupção da sua alma, ele se coloca como puritano, como inocente, tenta enganar, tenta ludibriar para entrar dentro da colônia apenas para causar rebuliço, né? Apenas para dar trabalho para todo mundo ali, atrapalhar o serviço dos espíritos que realmente estão dispostos a evoluir, a aprender e a se desenvolver. Então, essa era a lição que o capítulo tinha para nós, né? Nem todos os espíritos podem ser ajudados, principalmente nem todos querem ser ajudados. Não é porque a pessoa desencarnou que ela vai se colocar numa condição assim de estou necessitado, preciso de ajuda, vou me arrepender, estou sofrendo, então eu quero me tornar uma pessoa melhor. Essa mulher, né, esse vampiro, nem sequer o remorso ela sentia. Ela não achava que estava errado de ter cometido aqueles abortos, aqueles assassinatos. Ela não pensava em se melhorar, ela não pensava em fazer reforma íntima, se transformar de nenhuma forma. Ela não queria prestar serviços, auxiliar a comunidade. Ela simplesmente queria gozar de um paraíso de extrema ociosidade em que ela não precisava fazer nada. Então, esse tipo de espírito, infelizmente, não pode ser ajudado nessas colônias, nesses lugares, enquanto não surge o remorso, enquanto a pessoa não tem pelo menos um pouquinho de condição, não demonstre pelo menos um pequeno impulso de mudança, de querer se transformar, para que ela possa ser auxiliada, né? Muito provavelmente ela vai reencarnar sem modificar essa sua condição em situações muito difíceis no plano material. Então, vamos tomar cuidado com as nossas energias, né? Vamos observar essas questões, né, de vampirização, o que está acontecendo ou não. Futuramente nós podemos fazer um vídeo especificamente sobre esse tipo de coisa, sobre proteção energética, né, como nós devemos lidar com nossas emoções, pensamentos, para não nos sujeitarmos a esses furtos de energia. E até o próximo vídeo aí para continuarmos os nossos estudos de nosso lar. Muita paz e muita luz a todos. Até breve.